Por favor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, e eu vou fazer a leitura de 2 textos. E eu preciso até ler algumas coisas com vocês. E eu quero ser fiel àquilo que o Senhor falou comigo. Eu até disse para a Fernanda, eu ia pregar outra coisa. A gente faz plano, mas aí, de sexta-feira, Deus pegou. Isaías 14, verso 11 a 16. Eu vou ler na versão corrigida e fiel. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Ezequiel, capítulo 28, por favor. Ezequiel 28, verso 11 ao 19. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta a tua lamentação sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Amém? A raiz das intrigas, das quedas, estão associadas a uma síndrome luciferiana. Quando um homem trai uma mulher, ele não trai apenas pelo seu
ato de traí-la. Ele trai pelo um desejo de se mostrar acima da normalidade. Quando uma mulher trai um homem, ela tem a mesma característica. Às vezes o marido é um bom marido, a esposa uma boa esposa, mas trai, às vezes até com o feio, com a feia, mas trai para dentro de si ter um marcadorzinho dizendo mais um, mais uma. Talvez para contar para os amigos, para as amigas, ou para alimentar a alma. Até porque sexo tem ligação de alma. Quando um político está na gestão de um cargo e ele cai, perde o seu cargo e vai para a cadeia por corrupção, mesma síndrome luciferiana. O dinheiro que ele recebe como salário é bom, não precisaria disso, mas é ganância, quer mais. Qual é o sentimento? De querer ter mais, poder ostentar mais, poder ter um carro ainda mais caro, um iate, fazer viagens, enfim. Os declínios da humanidade estão ligados a uma conduta luciferiana. Satanás aparece pela primeira vez na história em Gênesis 3. É quando acontece no Velho Testamento a queda. Na verdade, a queda do homem, porque Lúcifer, até então, agora chamado de Satanás, de diabo, ele já tinha caído. E ali, quando ele, já caído, na sua rebelião contra Deus, ele parte para um ataque de sedução para o casal máter, Adão e Eva. E ele vai para o Éden terreno com uma proposta de mexer. Qual é a pergunta? No momento em que você comer, você será igual a Deus. Olha que proposta. Você será igual a Deus. Uau! Isso mexeu. O diabo não disse, você vai desobedecer a Deus, você vai infringir a norma. Ele disse, não, Deus não vai te matar, mas você vai se tornar igual a Ele. Aí quem tem conhecimento de Deus fala, Deus é soberano, Deus é isso e tal. Enfim, e ele parte para a sedução. A sedução encontra em Adão e em Eva, primeiro em Eva, uma correspondência. E eu penso que o Éden era um local que não precisava de mais nada. Amém, querido? A Bíblia diz que o Éden era completo. Os frutos ou as frutas eram os melhores. Eram tudo. Não havia por que desejar ser igual a Deus. Então, a proposta do diabo, de Lúcifer, para o casal, é uma tentação que encontra correspondência. Ele tenta, Eva cede, e ainda oferece ao marido, que também não refreia, come, e a gente sabe que aí entra o pecado oficialmente no mundo. Mas se você procurar em toda a Bíblia, a não ser em Isaías e Ezequiel, que eu li com você agora, você não vai encontrar nenhuma outra referência, ou uma referência mais tácita, que fala sobre a queda dele. Agora, o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, de propósito e usado pelo Espírito, eles estão falando, tratando de duas quedas, ambos estão falando de um governo, vai cair, não é?
de Tiro e da Babilônia. Só que eles usam uma linguagem que o Espírito queria colocar muito mais pesada para revelar quem é que estava por trás daquela conduta. Porque o Espírito Santo tinha o desejo de trazer ao conhecimento dos filhos de Deus e aos homens o que estava movendo ou o que gerenciava a vida daqueles dois reis, de Tiro e da Babilônia. E essas passagens incluem descrições exageradas. Eu explico por que exageradas. Porque é impossível usar uma expressão para homem quando se fala, por exemplo, tu estava entre as esmeraldas, tu habitava junto ao trono santo, monte de Deus. Então, os dois profetas estão trazendo aqui uma revelação sobre Lúcifer, que é o pai da maldade, que é aquele que está inserido, envolvido nas maiores e todas das observações e queda da humanidade. É nisso. Por isso que você leu comigo agora e fala, tu estavas assentado assim, assim, assado. São declarações que vão acima de uma declaração de um homem, de um ser humano. E aí tem outra observação também, quando se fala no texto o emprego da primeira pessoa no singular, que diz, eu subirei. Está dizendo quem? Não é o rei, um homem humano que está dizendo isso. Porque diz, eu subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei. E aí, em Isaías 14, de 3 a 14, reflete esse mesmo ato de insanidade. Nenhum homem conseguiria ou poderia, de tal forma, ser comparado a um ato, um ser celestial, de uma insanidade tão profunda. Você vai encontrar na construção da Torre de Babel o que moveu a construção da torre que Deus destruiu. Você vai encontrar a causa do primeiro homicídio na face da terra, o que também levou ao primeiro homicídio, a síndrome luciferiana. Você vai encontrar o primeiro rei de Israel. Duas características duplas, iguais, que foi mal. Primeiro, o povo quis um rei igual às outras nações. Não bastava ser dirigido por Deus. Eles colocaram-se debaixo de um sentimento. Nós queremos também estarmos em outro nível. E este rei, que não é Deus que coloca, vocês querem um rei? Então tá, não era ainda segundo o coração de Deus. Este rei, ele perde o trono quando ele sobe para o seu coração e ele toma uma decisão de desobedecer, inclusive fazer um monumento para si. A vitória de Saul não foi por causa dele, foi por causa da glória de Deus, o poder de Deus. Primeira coisa que ele faz não é um culto, ele manda construir um monumento, mesma síndrome luciferiana. Então você encontra nessa descrição de Ezequiel, lá do verso 12, 15, do 28, que diz assim, cheio de sabedoria e formosura, perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Primeira observação para nós aqui, Deus não criou o diabo para ser quem ele é. Ele é uma criatura. Era um anjo de tal forma, lindo, que resplandecia, que a sua função era estar diante do trono de Deus. A sua linhagem é descrita em Isaías e Ezequiel, que nós lemos. Nós lemos no verso 13 e 15, eu preciso trazer essas introduções com você, que ele foi o mais exaltado de todas as criações dos anjos.
Lúcifer, que tem uma tradução, seu significado, o que brilha, dos seres angelicais, ele foi o mais belo criado, a mais grandiosa das obras de Deus, um ser celestial radiante que refletia de maneira perfeita o esplendor do seu Criador. Por isso, chamado de Lúcifer. Essa palavra Lúcifer, que tem raiz hebraica, significa brilhar. Ele foi criado por Deus, não para se perder. Ele foi criado por Deus para estar diante do Senhor. Deus lhe deu autoridade para que ele, entre os seres angelicais, ele fosse alguém que estivesse diante do trono de Deus. O nome Lúcifer, hoje, por nós, ele tem um significado. Quando a gente fala de luz, parece que é uma coisa assim, de fato, agora caído. Mas o Lúcifer, que a gente tem uma tradução do latim para a nossa língua, que dá essa expressão Lúcifer, ele vem daquele que brilha. Agora, veja que interessante. Ezequiel diz que esse anjo era exaltado. E Ezequiel fala do Éden. Não é o Éden da terra, é o Éden da presença de Deus. Ele estava lá, ele andava pelo meio das pedras de sardônica, de ônix, de esmeraldas, de carbúnculo, de ouro. Ele estava diante do Eterno, está escrito isso. E esse anjo chamado Lúcifer, o texto diz que ele andava no brilho das pedras e refletia isso. Tamanha era a sua beleza. E a Bíblia diz também que este é chamado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 28, de querubim da guarda. Não é pouca coisa. Ele era o querubim que assistia a Deus, estava diante de Deus. E os querubins representam a mais alta graduação das autoridades angelicais. Quando você pega a construção da arca, você vai ver o símbolo nos varais, quando você vê as asas dos querubins sobre a arca, para você ter ideia do quanto os querubins têm esta representação diante de Deus. Eles estão representados na arca e no tabernáculo. E Lúcifer é chamado de querubim ungido, querubim que foi consagrado por Deus. Ele foi. Ele não foi consagrado para virar tentador. Ele foi consagrado por Deus para ele habitar diante de Deus. Olha o que o Senhor fala no verso 14. Eu te estabeleci. Deus deu uma sentença quando criou Lúcifer. Deus ungiu e de uma maneira deliberada o Senhor disse, eu te estabeleci para habitar aqui. E era o anjo lindo. A tarefa dele era guardar o trono de Deus. Era estar ali. E ele é descrito de uma beleza inigualável, descrito de luz radiante, equipado com sabedoria e capacidades ilimitadas. Mas Deus assim o fez. Também criado com o poder de tomar decisões morais e reais. Ele fez isso. Foi Deus que fez Lúcifer assim. Agora, a obrigação moral mais básica de Satanás, que era Lúcifer, era só uma. Era permanecer leal na presença de Deus, independente de qual fosse a sua posição, ele precisava ser leal, mantendo-se simplesmente no propósito que Deus o destinou.
E aí você vê que o profeta Isaías fala de Tiro e Ezequiel fala do rei da Babilônia, mas usado então pelo Espírito Santo, ele traz esta conotação e nos revela a queda dele. E fala, tu te assentavas, tu habitavas, tu era o querubim ungido. É aí uma coisa para a gente pensar. Não há dúvida que Deus tinha um propósito. E não é que fugiu do controle de Deus. Dentro da liberdade, Lúcifer tinha esta opção moral. Único dos seres angelicais. Ele assistia diante do trono. Se você prestar atenção no texto, é pedra preciosa. Deve ser sobrenatural a presença de Deus. Sobrenatural. Este anjo aqui chamado de Lúcifer, querubim, ele tem uma missão: assistir diante de Deus e ser leal a Deus e obedecer no propósito que o Senhor estabeleceu. E Deus lhe deu algo diferente dos outros, para que ele decida. Então, como é que pode Deus, que cria alguém tão perfeito assim, tão excelso assim, como é que pode Deus, que na sua santidade, um anjo cair, virar isso? Aonde que Deus errou? Primeiro, Deus não errou. Na liberdade de Lúcifer, ele escolheu. A sua queda é um resultado da sua perversão e da sua insuportável soberba e orgulho de ter a glória que é só de Deus. Por isso o profeta diz, ele declara, que ele diz, eu vou me assentar no trono de Deus. Depois de você e eu lermos e sabermos como Lúcifer foi criado, da sua beleza, da sua majestade, do seu esplendor, da condição onde ele habitava e daquilo que ele tinha que fazer, e dentro daquilo que Deus deixou, a decisão de tomar outro caminho é necessariamente e exclusivamente uma responsabilidade e escolha perversa de Lúcifer. Ele quis. Quando ele olha para a glória de Deus, ele diz, eu quero aquilo. Eu quero aquele lugar. Eu quero ser igual a Deus. Orgulho. Orgulho. O mais belo, o único dos seres angelicais que tem da parte de Deus essa questão da sua possibilidade de escolha, ele faz uma escolha. Eu não quero ficar debaixo do que Deus falou. Eu quero olhar Deus assim, ó, de igual para igual. Aí, o Senhor o repreende. E na sua sedição, quando ele está para cair, ele ainda gera na sua queda e leva 1/3 dos anjos que se rebelaram com ele, que agora são os demônios. E o evangelho, o livro de Judas, diz que há demônios que são tão terríveis que alguns estão aprisionados até agora. E só de lá para a profundeza, no dia do destino final, quando o Senhor liberar, para onde vão? Tamanha a sua perversidade. Agora a pergunta é, como eu já coloquei, como é que Deus cria uma pessoa, um ser tão iluminado, tão bonito, tão perfeito,
tão cheio de luz, tão habitando num lugar que todos nós gostaríamos de estar, ver a presença do Senhor, do Eterno, ele consegue virar isso. A resposta é: o orgulho fez com que Lúcifer caísse nesta armadilha terrível. Orgulho é aquele sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, e numa forma pejorativa, é um sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Isto é orgulho. E isto tirou Lúcifer, o querubim ungido de Deus, da parte do céu. Tirou ele do Éden, não do Éden terreno, mas do santo lugar, aonde ele habitava. Ele perdeu essa posição. Ele foi destituído, porque na sua concepção, o orgulho tomou conta. E é descrito do versículo 13 e 14 de Isaías. Olha o que ele diz. E tu dizias no teu coração, Deus, dizendo que já sabia e o destituiu. E tu dizias, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte. Da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. No verso 17 de Ezequiel, teu coração se exaltou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lancei por terra diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Pois bem, irmãos, aí a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente encontra uma observação, inclusive para os nossos dias. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 5 a 6, olha qual é a orientação que Deus nos dá para quando alguém recém-chegado à fé, a gente não faça com ele. Não imponhais a mão sobre os neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. No que o diabo caiu? No orgulho. Exatamente aí. Satanás é, com certeza, o único responsável pelo seu crime. A Bíblia diz que ele foi criado em beleza e formosura e estava diante de Deus até o dia que se achou nele iniquidade. Eu quis pontuar isso com os irmãos, porque a culpa moral é única e exclusivamente de Lúcifer, que tem o poder lá de escolher. Semelhante a você e a mim. Amém? Pois bem, a Bíblia afirma que Deus governa sobre toda a terra, inclusive sobre a maldade dos homens e anjos, para que esses correspondam com seus propósitos que escolhem. Mas a Bíblia também ensina para a gente que as nossas decisões, as nossas escolhas, os sentimentos que nós permitimos que governem a nossa vida, que gerenciem a nossa vida. E aqui eu falo do orgulho. Eles, mesmo Deus sendo soberano, todo ser humano vai responder diante de Deus um dia pelo orgulho que cultivou nessa terra. Todo ser humano. E já que a gente já sabe agora que o conceito de orgulho, ou nós vamos relembrar, é aquele gesto, sentimento de grande satisfação com o próprio valor dele. É um sentimento egoísta, de admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Isto é arrogância.
arrogância. Orgulho, melhor dizendo. E nós encontramos sobre isso o que Deus trata sobre esse assunto. Primeiro, a decisão na queda de Lúcifer não tem a ver com Deus, tem a ver com Lúcifer. Presta atenção que o orgulho pode nascer, pode existir nos lugares que a gente menos imagina. Por exemplo, está biblicamente provado aonde ele manifestou. No Éden, no céu, no lugar santo. O orgulho também se manifesta dentro da igreja. O orgulho também se manifesta dentro, muitas das vezes, da profissão. Ou até no ministério. E o orgulho se manifesta também na vida conjugal. Por quê? Porque diante da palavra do Eterno, nós sabemos como temos que nos comportar. Mas diante do meu orgulho, eu não dou o braço a torcer. Lúcifer tinha o mais honrado dos cargos e habitava no mais sublime dos lugares. Ele perde isto para viver e estar condenado eternamente. Ele deixa de ter a presença de Deus para viver agora com uma condição de sentença. Como pode pessoas que escutam a palavra, que sabem o que tem que fazer, mas por orgulho fazem as suas escolhas? Eu posso fazer como Lúcifer escolheu. Como um homem que trai e vai para a cama com uma outra mulher, ele está fazendo aquilo. No primeiro momento não tem a ver com ausência de vida conjugal em casa, mas pelo instinto de sou predador, tenho que manter o meu harém. E hoje a gente se preocupa porque as coisas, o pecado está tão forte, não é? Que o orgulho faz com que algumas façam. Já peguei, estou pegando. Pois bem, a escolha continua sendo minha. Deus não tem nada a ver com isso. A escolha continua sendo nossa. E o inferno não cansa de arrebanhar. Ainda tem muita vaga no inferno. Os filhos do orgulho. A mensagem de hoje, o tema é essa. Em cartaz, os filhos do orgulho. Quando Lúcifer cai, ele não cai sozinho. Ele leva um terço. O problema da gente no orgulho é que pastor orgulhoso, quando ele cai no orgulho, ele mata um rebanho. Ele mata a família pastoral. Ele mata a esposa. Mata o sentimento da esposa. Fere, machuca. Pelo orgulho. Porque o orgulho, às vezes, o sujeito não quer ouvir a esposa. É orgulho. Quer ouvir. Sou homem da casa. Sim, você é o homem da casa. Sacerdote do lar. Quem não faz é que está errado. Mas ela é tua companheira, nem atrás nem à frente, tua companheira, lado a lado. E a gente, quanto homem, às vezes não enxerga coisas que elas enxergam. O orgulho pode fazer um pastor perder um rebanho de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Orgulho por ganância, por tanta coisa. Orgulho. E a Bíblia diz que Deus governa soberanamente sobre todos os homens e todos os anjos. E que tudo aquilo que os homens escolhem vão estabelecer,
vão para os seus propósitos, mas que Deus ensina também na sua palavra que isto vai ser apreciado ao conceito de Deus dentro de justiça. E a queda de Lúcifer, ela tem algo interessante, que ele cai e a sua queda é irreversível. Sabe o que é irreversível? Não tem retorno. E quando ele cai, ele leva então outros com ele. E ele, Satanás, Lúcifer, está agora, para sempre, privado, grave isso, da comunhão. Sabe o que é comunhão? Comunhão é algo gostoso, sadio, algo bom. Sou casado com essa donzela, minha esposa, tenho comunhão com ela. A partir do momento que eu falhar, perdi. Lúcifer perdeu a comunhão. Mas olha que coisa interessante. O livro de Jó, o livro de Lucas, traz algumas observações para nós. Em Zacarias também, em Apocalipse também. Satanás ainda tem acesso à sala judicial de Deus. Mesmo caído, ele ainda tem acesso. Não na comunhão, mas ele tem acesso diante do trono para fazer o papel de acusador. Está escrito em Jó, está escrito em Zacarias, está escrito em Lucas e Apocalipse. Quando se reúnem os santos, o Senhor pergunta: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Tem visto o meu servo Jó? No livro de Zacarias, capítulo 3, Satanás quer fazer uma acusação contra o sacerdote Josué, não Josué de Moisés, um outro sacerdote chamado Josué. E aí nós vamos encontrar outras referências bíblicas dizendo que ele está nesta posição de acusador, e esse acesso que ele tem de acusador é só nessa figura, não mais de comunhão, não mais de participação. Ele perdeu, ele tinha acesso ao lugar santo, mas o orgulho derrubou ele. Não era falta de sabedoria, mas foi a sua escolha. E quando ele cai, ele leva um terço. E sabe o que ele tem feito desde a sua queda? Dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, ele tem tentado colocar em xeque para mim e para você, para a gente não viver o que a Bíblia manda, para a gente não viver segundo a ordem de Deus, para a gente viver segundo aquilo que a gente acha, segundo aquilo que eu tenho para mim, chamado orgulho. Então o orgulho tem feito amigos se separarem. Orgulho tem feito pastores perderem o pastoreio. Orgulho tem separado famílias. Orgulho tem ganhado espaço no matrimônio. Eu não cedo, você não cede. Eu sei que eu tenho que fazer, você sabe que tem que fazer, mas por orgulho. E o orgulho, então, vai só cada vez mais estendendo o braço e dizendo: vem que tem, neném. Tem espaço aqui. E os filhos do orgulho estão cada vez mais enumerados, aumentando. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Deus, destruiu, no sentido de tirá-lo da presença, por causa do orgulho. Agora veja, irmãos, este ato de orgulho pegou no céu. Tem pego nos casamentos, tem pego nos relacionamentos de amigos, tem pego no ministério. Pessoas que têm problema, você pensa? Tem líderes que não têm essa... Eu não vou sentar para... Quem que vai pregar? É o pastor fulano de tal. Não, eu sou muito melhor que ele, não sento para ouvir. Orgulho. Orgulho. O orgulho faz com que eu olhe para alguém e diga assim: eu sei muito mais do que ela, eu não preciso sentar para aprender com ela.
Interessante. Deus instituiu e eu estou dizendo, o senhor não sabe de nada, eu que sei. O orgulho destruiu um anjo de luz, que não era por falta de sabedoria, mas era por um ato de orgulho. E exatamente agora, o orgulho pode estar gerando filhos. E como Satanás, agora o anjo caído, as perdas vêm pelo orgulho. Não pensemos nós que por sermos crentes, membros de uma igreja evangélica, de título, de nome, ou ainda que frequentemos um espaço como esse, denominado aqui templo evangélico, se a gente não tomar cuidado, de repente, algumas das nossas frases, condutas, só estão identificando o que de fato tem dentro de nós. Quer ver uma coisa clara de orgulho? Eu não obedeço. O pastor falou, mas eu não obedeço. Eu não falo, mas também pode até falar. Não, eu não acho assim, não penso assim. Quer ver uma coisa de orgulho? Irmãos, nós vamos entrar num processo de oração. Não preciso. A coisa é tão séria que às vezes eu falo assim, nós vamos entrar aí em um processo de oração, vamos somar juntos. Não, eu vou orar a tal horário porque eu não acho legal. Tem que ser diferente. Não é do jeito dela. Se não for do jeito dela, orgulho. O orgulho tem filhos. Só que como Lúcifer, o orgulho faz a gente perder posições de status. Por exemplo, sabe essa cadeira que você está sentado aí agora à noite? Numa casa como esta, simples, mas abençoada? O orgulho pode nos tirar daqui. Pessoas por orgulho estão perdendo a vida e a comunhão com Deus. Lúcifer está adotando filhos pelo orgulho. Agora pense, irmãos, aonde nasceu o orgulho? Qual foi o primeiro lugar que o orgulho se manifestou? Lá. Em quem? No anjo de luz. Ele rejeitou? Não, ele caminhou. Ele deu continuidade. E aí, as consequências vieram. Só que para Lúcifer e os anjos caídos, os demônios, não tem mais retorno. Orgulho é alto valor exacerbado de amor próprio nos seus conceitos. O que eu penso é o que manda. O que eu penso é o que eu acho. É o que eu vou fazer. E Lúcifer, que tinha uma posição de querubim, eu fiquei a semana pensando, meu Deus, ele habitava lá. Ele estava neste lugar fantástico. Ele estava nesse ambiente que é um desejo nosso. Em beleza, em glória, em majestade. Se a gente aqui na terra, às vezes, se sente um pouco honrado e lisonjeado quando estamos diante de alguma autoridade, seja ela qual for, você imagine estar diante do Senhor. Mas o orgulho está fazendo filhos odiarem os pais. O orgulho está fazendo com que filhos desonrem os pais. E o orgulho também está fazendo com que pais desonrem os filhos. E o orgulho continua dizendo, tem certidão aqui, para quem quer. E o orgulho, como Lúcifer e os caídos, ele traz perda. Perda. Eu encontrei uma pessoa, ela me cumprimentou. Oi, Kleber, como vai? Eu disse, tudo bem. E eu não a reconheci. E ela percebeu que eu não a reconheci. Ela disse, você não está lembrado de mim? Eu disse, desculpa, não estou. Eu estava colocando compras no carro do mercado. Ela disse, eu sou fulana.
ex-esposa de Beltrano. Falei, Ela disse, não teve jeito, Kleber. A gente acabou se separando. Eu disse, poxa, que pena. Falou, e as crianças? Estão aí. Estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo. Sobreviver não é viver. Sobreviver não é viver. E eu lembro deste meu amigo que ele falava com a esposa assim, no telefone, cala a boca, faz o que eu estou mandando, pô. E ela aguentou, ó. Quantas vezes a gente ficava envergonhado. Eu cheguei a falar para ele, fulano, faz isso não, cara. Pô, você me deixa numa situação complicada. É isso aí. Foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, mas foi várias vezes. Um dia, por orgulho, ele não ouvia ninguém. Saldo da operação. Hoje, está vivendo mal, cheio de doença, cheio de dificuldade, perdeu por orgulho. Orgulho. O orgulho faz a gente perder o lugar santo. O orgulho faz a gente perder aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para a Santa Igreja do Senhor Jesus. Lúcifer não pode ceiar. Lúcifer nunca mais ele pode ter comunhão. E a coroa da criação, pós a criação dos seres angelicais, é a humanidade. Olha que coisa fantástica. Ele, o Eterno, depois da queda, criou um novo ser. O homem, do pó da terra, estava lá sobre a face da terra, um monte, criou um boneco, denominado corpo humano, sem vida. Diz a Bíblia, no livro de Gênesis, que Deus então, eu não sei como foi, mas a soberania de Deus, não havia necessidade de Deus colocar boca a boca, no nariz, mas a Bíblia diz assim, e o Senhor soprou. Quem sopra, não sopra do externo, sopra do interno. Amém? A Bíblia diz que o monte de carne sem vida, denominado corpo, que era um cadáver, estava caído, e o Eterno fez assim, e houve vida. Nós carregamos partículas do divino. Lúcifer não. Os filhos do orgulho estão perdendo. Porque no primeiro momento a gente bate no peito e fala, está comigo. Ah, que nada. É assim, assado. Mas no final da conta, e como o seu pastor Kleber sempre fala, um dia a conta vai e chega. Se o orgulho encontrou espaço no Éden, e eu estou me referindo lá, se o orgulho encontrou também no terreno, você acha que se a gente não ouvir uma palavra ou ler o texto, a gente não pode exatamente esta noite estar perdendo aquilo que Deus entregou na nossa mão? Quando eu me preparava para esta mensagem, era isto que o Espírito ministrava ao coração. Deus tem entregado coisas celestiais em nossas mãos. Mas por causa de orgulho, nós estamos perdendo, ou estamos sujeitos a perder, por causa de orgulho. E ele, Lúcifer, ele, Satanás, ele vai ludibriar, dizer, você não precisa, você será capaz, eu te darei, o que você sabe é suficiente.
nenhum sucesso sem Deus é sucesso, é fracasso. O maior fracasso para um homem é ele ter dinheiro, é ele ter poder, mas jantar e almoçar sozinho nos finais de semana. Uma mulher pode ser a mais alta executiva, e algumas vão dizer, esse pastor está furado. É mesmo. Vamos ver no próximo Natal, próximo Ano Novo, com todo o seu dinheiro. Tem tudo para comprar. Pode comprar a melhor carne, pode comprar a melhor roupa, mas não vai ter com quem celebrar. Pode ter um bando de interesseiro, mas não vai ter quem te ame de verdade. O orgulho pode nos fazer esta noite perder aquilo que um dia Deus entregou na nossa mão. Talvez a gente não tenha parado para pensar que a nossa salvação pode estar essa noite sendo disputada. Algumas coisas da nossa vida, infelizmente, a gente só valoriza quando perde. Por isso que a Bíblia diz, não havendo lenha, o fogo se apagará. Por isso que a Bíblia diz, na multidão de conselheiros tem sabedoria. Por isso que a Bíblia diz, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Os filhos do orgulho. E como consequência de todo orgulhoso, o destino dele é o mesmo de Lúcifer. Repete comigo, como consequência, o destino dos orgulhosos é o mesmo de Lúcifer. Sabe o que Deus diz sobre o orgulho? Tiago capítulo 4, verso 6, não precisa ler. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 8, verso 13. Temer o Senhor é odiar o mal. E ele diz, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Mateus capítulo 23, verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. 1 Samuel 2, 3. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Mateus 18, 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Romanos 12, 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E para a gente fechar esta noite, os filhos de Deus hão de habitar com Ele um dia. Mas os filhos do orgulho não vão habitar com o Senhor. Hoje em dia, nós estamos pegando valores que são santos, sacros, estamos colocando de lado por causa do orgulho. Bom, de quem você é filho? Do orgulho ou de Deus? Hoje nós pegamos coisas que são estabelecidas pelo Senhor
e fazemos assim. Se não, hein? Assim não. Não, mas não é mais ou menos assim não. Orgulho. O orgulho entrou em Lúcifer, porque ele deixou. Deus me traz aqui essa noite para pregar para você e para mim. Cuidado para a gente não perder as coisas que Deus colocou para nós. Cuidado porque a falta de pedido de desculpa, de perdão, de desejo de reconsiderar, de largar o que não está certo, pode nos tirar da presença do Eterno. Lúcifer perdeu a presença de Deus. Alguém aqui tem noção disso aí? Quem tem noção? Ele era querubim. Se um querubim não vigiou, caiu, irmã Neuza. Kleber, Andrei e Flauzino também pode cair. Um querubim. A Bíblia diz, ungido. Sabe o que Deus fez com Lúcifer? Deus o criou. Deus o instituiu anjo da guarda. Deus o deu poder. Deus o estabeleceu no local santo. Lhe deu uma posição sobre os seres angelicais. E lhe deu o poder de decisão. E ele diz, vou me assentar no lugar altíssimo. Quando é que eu faço isso? Você já sabe. Quando o pai fala, você fala diferente. Quando eu falo diferente. Eu dizia para 2 pastores ontem à noite, quando parava para tomar um café com eles. Eu dizia, como é difícil ser pastor às vezes, não, irmãos? Ele disse, porque a gente tem que lutar contra a nossa natureza. Essa história de virar outra face é bíblica, mas às vezes machuca. Machuca. O orgulho, como diz a letra do canção, me tirou do jardim. Orgulho. O orgulho tem feito com que pessoas entreguem na mão do diabo a sua casa, os seus filhos. O orgulho tem feito com que pessoas peguem o talento e o dom que Deus lhe deu e deixem de lado para viver a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vai doer. O orgulho não escolhe cor, não escolhe sexo e não escolhe patente eclesiástica. O orgulho toca em marido, toca em esposa, toca em filho, toca em pastor, toca em ovelha. O orgulho está exatamente agora, o espírito do orgulho está exatamente agora buscando onde ele pode encontrar uma vítima. De quem você é filho? E a última pergunta, Aguinaldo, para nós adorarmos o Senhor Jesus. Onde você quer passar a sua eternidade? Pergunte para o seu irmão agora. Vamos ser aquelas coisas bem chatas que ninguém gosta de fazer. E eu também não gosto quando começa esse negócio na hora do culto. Diga para o seu irmão, fala não sei o quê. Mas agora eu estou aqui e vivem fazendo isso comigo, então vou fazer também. Onde você quer passar a sua eternidade? Orgulho. Orgulho tem feito pessoas viverem uma vida infeliz na mesma casa. Orgulho tem feito pessoas ficarem guardando rancor por causa de alguma coisa no emprego, ao invés de ser feliz. Larga a mão disso, vai para outro lugar, vai ser feliz. Mas tem Deus para dar do que o diabo para roubar, dizia minha avó. O orgulho, não faço, não saio. Ele não fez, ele não pediu, não vou fazer. Por causa disso aí, tem gente perdendo a salvação. Por causa disso aí, tem gente perdendo o púlpito. Por causa disso aí, tem gente perdendo o diaconato. Por causa disso aí, tem gente perdendo a família. Por causa disso aí, tem gente perdendo a saúde. Por causa disso aí, tem gente perdendo a ceia. Por causa disso aí, tem gente perdendo. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é complicado para mim? Também. É quando chega um domingo igual esse. Preguei ontem, prego hoje.
prego quinta, prego sábado de manhã no Conselho de Pastores de Jacareí, prego sábado à noite lá em Guaratinguetá, prego domingo de manhã aqui e prego domingo à noite aqui. Sabe o que acontece comigo se eu for orgulhoso? Não adianta você saber de Bíblia, porque se a palavra não for revelada, eu passo vergonha aqui, ó. O dia em que Deus não encontrar mais em mim, eu posso orar. Deus vai dizer, não te escuto. Jeremias capítulo 9, eu não te escuto. Em cartaz, os filhos do orgulho. Os filhos do orgulho fazem com que pessoas vivam na mesma casa por anos e se tolerem, mas não se amem. O filho do orgulho, ou os filhos do orgulho, faz com que beijos não aconteçam, que relacionamentos não existam. Tem gente falando mais alto que eu aí. O filho do orgulho, ou os filhos do orgulho, está gerando situações que está tirando o equilíbrio e a paz das pessoas. Os filhos do orgulho estão trocando o santo pelo profano. Nunca mais, talvez você esqueça disso. Lúcifer perdeu o lugar de honra. Agora, se um querubim não vigiou e perdeu, imagine nós que somos meros mortais. E outra coisa, hein? Ele comparece na sala judicial só para dizer assim: Kleber não é tão certo. Jó, Zacarias, Lucas e Apocalipse está escrito que ele se apresenta e diz que é teu, mas está fazendo isto. Leia na sua casa. Ele vai só para fazer assim, ó. Olha lá. Quando ele fala com Deus, não na comunhão, e Deus fala, tens visto meu servo Jó? Ele fala, lógico que tenho visto. Também o Senhor dá tudo para ele. Na verdade, Lúcifer, o diabo, caído, não tem saída. Ele diz, se o Senhor dá tudo, pode tocar. Você conhece a história? Ele aparece só para apontar. Hoje a única coisa que ele pode fazer é ser acusador. Que ele não ache em nós. Que ele não ache em nós a partir de hoje. Eu vou dizer pela terceira vez. Que ele não ache em nós a partir de hoje, na sala de audiência, o que acusar. E eu vou chamar à existência a palavra de Deus essa noite. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura somos em Cristo Jesus. Quando ele se levantar para apontar o teu passado, diga para ele, fica com o passado para você, porque Jesus me deu uma nova vida e uma nova história. Quando o diabo se levantar para dizer, você não pode, você viveu isso, falou, sim, eu fiz, e eu nunca escondi de Deus que eu fiz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Lúcifer, ele me perdoou, eu me envolvi com ele, e ele me deu um novo nome, e o meu nome está escrito no livro da vida. Eu fiz, realmente eu fiz. Você gosta do meu passado, diabo? Fique com ele para você, porque Deus tem um futuro de glória. Deus tem uma outra história. O meu passado não me interessa. Me interessa é a vida que eu tenho com ele daqui para frente. Fiquemos em pé.